Nação flamenguista, o Flamengo vencendo aí o Mirassol, né? 2-1. Foi um bom jogo na medida do possível, até porque o Mirassol já vem arrancando pontos aí de grandes times do futebol brasileiro, né? Que diga o Palmeiras, que diga outros times, né? Então a mídia já começa com aquele ditado, né? Pode entregar a taça ao Flamengo. Será, pessoal? Flamengo ali com 40 pontos, né? Já tem 7 de diferença para o Palmeiras. Apesar do Palmeiras ter um jogo de diferença para o Flamengo. Mas, pessoal, é como eu digo, né? Flamengo tomando a ponta, Flamengo colocando ponto de vantagem para os seus rivais, vai ser difícil pegar esse time do Flamengo, viu? É difícil, não é fácil, né? Claro, a mídia destacando o grande jogo que o Flamengo teve, né? Próximo da quase 30 finalizações, isso aí é importante, claro, precisa melhorar, principalmente ali o último passe, né? Principalmente concluir em gol, né? O Flamengo criou muito no jogo, mas não concluiu. E no final, sofreu um gol que para mim falha da defesa, né? Inclusive colocando até em risco, né? No final do jogo teve uma bola ali de cabeça que eu cheguei até a ver o gol. Mas é isso, Campeonato Brasileiro é assim mesmo, pessoal. Não tem nada fácil, né? Mas a mídia já começa a dizer, entrega a taça. Calma, pessoal. Calma, tudo no seu devido horário, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, ESPN Brasil, link da descrição. Vamos acompanhar. Sport Center para trazer todas as informações da vitória do Flamengo no Maracanã sobre o Mirassol. O Flamengo mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique Torre. 40 pontos. Olha, pessoal, aqui no Maracanã, o Flamengo deu a volta por cima depois da eliminação na Copa do Brasil e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. 2-1 sobre o Mirassol. Gols de Léo Pereira e Plata, e Gabriel, ex-Flamengo, inclusive, descontou para o Mirassol. O Flamengo chega aos 40 pontos, fecha esse primeiro turno, embora ainda tenha um jogo a menos contra o Sport a cumprir, está ali na ponta da tabela. E o Mirassol, por sua vez, 28 pontos no quinto lugar, faz uma boa campanha até. O time que não perdia há 9 jogos acabou derrotado na sua estreia aqui no Maracanã com um novo uniforme em homenagem à seleção brasileira de 1970. Jogo disputado, como eu disse, o Flamengo pressionou bastante desde o início, boas jogadas com o Samuelino pela esquerda, e por ali saiu o cruzamento para o gol de Léo Pereira. 1-0. Chico da Costa depois perdeu até uma boa oportunidade no primeiro tempo, o lance acabou anulado porque o Bandeira considerou que a bola tinha saído no cruzamento, mas o Mirassol tentava assustar nos contra-ataques, estava muito pressionado pelo Flamengo. No segundo tempo, aí o Flamengo tentou ter ainda mais pressão, conseguiu ampliar o placar com um belo passe de trivela de Arrascaeta para a Plata, que fazia a função de atacante no momento, fez 2-0, parecia tranquilo, mas aí numa bobeira da zaga de escudo, a bola sobrou para o Gabriel, ex-Flamengo, inclusive diminuiu para 2-1, mas fechou o placar. O Mirassol até assustou no final com bolas aéreas, e ouvimos, claro, os personagens aqui desse jogo no Maracanã. Mirassol, um time muito bem treinado, muito bem organizado. Bem treinado mesmo. Nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra... Não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado, para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas, é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. Acredito que hoje o espetáculo foi muito bom, né? Eles jogaram bem, a gente também jogou bem. Na primeira parte a gente conseguiu sobressair um pouco mais, na segunda parte eles tiveram algum momento que eles conseguiram controlar um pouco o jogo, mas é isso, foi uma estratégia muito boa, a gente conseguiu dominar, conseguiu sair com a vitória, e estou muito feliz por isso. Então é isso, o Flamengo até teve Carrascal no banco de reservas, mas não fez a sua estreia. O Jorginho suspenso não atuou, mas ambos vão estar à disposição para o jogo de quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã, Copa Conmebol Libertadores, ida das oitavas de final contra o Internacional. O Mirassol aguarda a próxima rodada, a próxima semana, na outra segunda-feira, ele vai receber o Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro.
Legal, Pedro Henrique Torre, a gente tem aí uma tela com os times que têm mais gols de zagueiros neste Brasileirão, e a liderança é do Flamengo, que teve mais um gol em bola aérea, na cabeçada do Léo Pereira. O Flamengo, 5 gols marcados por zagueiros, o São Paulo com 4, hoje teve gol do Sabino, daqui a pouco vamos falar do Tricolor. E o Botafogo com 3, Botafogo hoje também teve gol de zagueiro, daqui a pouco vamos falar do Fogão. Voltando ao Flamengo, Elton, como a gente viu ali o Pedro Henrique Torre destacando, quarta-feira tem Libertadores contra o Internacional, hoje mais uma vitória aí, decisivo, né, pessoal? Com essa liderança do Brasileirão, sendo que no meio de semana teve Copa do Brasil, em uma semana 3 competições diferentes. Hoje pelo Brasileiro vai bem demais o rubro-negro, né, Elton? Pois é, agora tem 2 pela frente e acho que é favorito nas 2, ou um dos favoritos, né? Porque a gente tem uma competitividade muito grande no Campeonato Brasileiro e, obviamente, também na Conmebol Libertadores. Mas mostra a força do elenco do Flamengo, porque a gente discute muito quais seriam os 11 iniciais do Flamengo e eu acho que isso nem deveria ser uma questão, porque o Flamengo tem 14, 15, 16 titulares. E, mais uma vez, o Felipe Luiz mostra isso, né? Começa com o Emerson Royal e o Alexandro como laterais, colocando um meio campo, de novo, o Everton Araújo tendo a oportunidade de ser volante, mas ao lado do Alan, e aí um meio campo até muito mais leve, né? O Arrascaeta com um pouco mais de liberdade criativa, o Plata sendo o segundo atacante, para mim, partidaça, mais uma, né, do Plata. Ele até foi bem contra o Atlético e vamos lembrar, não é, Abel? O Flamengo foi eliminado nos pênaltis pro Atlético, mas venceu no tempo normal. Então jogando venceu bem, fora de casa e uma jogadaça do Plata no meio da semana, o gol do Everton Cebolinha. Mais uma vez ele foi muito bem, acabou marcando um dos gols. O Samuel Lino dando assistência para o atacante Léo Pereira, né, porque ele entrou como centroavante ali para fazer um golaço de cabeça. O Pedro talvez um pouco abaixo, e aí uma questão também, né, de readaptação, um cara que passou muito tempo lesionado e entra num time já bem encaixado, com outra filosofia, uma intensidade diferente. Acho que o Pedro foi um pouco abaixo, tanto que foi substituído logo ali na primeira metade do segundo tempo, né, pelo Luiz Araújo. O time ficou um pouco mais leve. Então foi um Flamengo que conseguiu vencer um adversário que é muito complicado. O Gabriel, famosa lei do ex, acabou fazendo um gol no final, que premia inclusive essa boa campanha do Mirassol. A gente vê realmente que vencer jogos como esses, Abel, fazem bem, né, para uma equipe que está brigando pelo título, porque venceu um adversário que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. A pontuação até aqui do Flamengo é impressionante. Em 18 jogos já tem 40 pontos, né? Ainda falta um jogo, o Pedro Henrique destacava ali no boletim dele, que é contra o Sport. Se vencer, faria 43 pontos no primeiro turno. O Cruzeiro com 37 joga amanhã, Elton. E aí, nessa disputa, né, pelo título, a gente, nesse momento, porque algumas equipes vão encerrar o primeiro turno, é o caso do Cruzeiro. Mas... Pessoal, o Flamengo pode superar a campanha de 2019, né? Para muitos que era a maior campanha do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo podendo superar, né? Pessoal, Felipe Luiz está seguindo os mesmos traços de Jorge Jesus. Eu não sei se vocês já observaram isso. Tomara, né? Para que conquiste a Libertadores e conquiste o Campeonato Brasileiro da forma que está sendo, né? Tomara, né? Mas a gente ainda tem essa questão dos jogos a menos, né? E o Flamengo tem um jogo a menos, vai provavelmente só se o Cruzeiro golear, né, a partida contra o Santos, e aí no saldo de gols ultrapassar o Flamengo, mas mesmo assim com um jogo a mais. Então acabou sendo uma vitória importantíssima para um time que ainda tem esse jogo a fazer para ter uma vantagem, pelo menos, né, de 3 pontos para o segundo colocado, tendo um confronto direto entre eles no segundo turno, já que a disputa nesse momento é Flamengo e Cruzeiro. Agora, claro, né, Abel, olhando para a semana do Flamengo, ou as 2 próximas semanas, tem um Internacional pela Libertadores. O Cruzeiro, que joga no fim de semana, tem a semana livre para trabalhar, e a outra também. Eu acho que isso pode ser uma vantagem para o Cruzeiro na disputa pelo título brasileiro. Determina? Acho que não, mas é uma vantagem. Descansar no futebol brasileiro é raridade. Assim, eu acho que o Cruzeiro pode se aproveitar disso, por isso que acumular pontos para o Flamengo
é muito importante, principalmente nesse funil da temporada de muitos jogos encavalados. Muito bem, falamos então dessa vitória do Flamengo sobre o Mirassol e agora... Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí a boa atuação do Flamengo, o Flamengo colocando ali já alguns pontos de diferença, né? Jogando a responsabilidade para as outras equipes, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, 40 pontos, um jogo a menos. Um jogo a menos. O Cruzeiro é o segundo com 37, com um jogo a mais do Flamengo. Palmeiras, 33 pontos, pessoal. Palmeiras tem 33 pontos. Se o Palmeiras não conseguir vencer o Ceará, já vai ficando para trás, né? Já vai ficando para trás. Então, pessoal, acho que o Flamengo fez um bom jogo. A Arrascaeta fez um bom jogo. Samuel Lino fez um bom jogo. Emerson Royal, ainda que eu sinto ele um pouco travado, né? Ele tá um pouco travado, eu não sei se tá fora de ritmo, talvez, com certeza, né? Até porque quando eu assisti a coletiva dele, que ele chegando no Brasil, ele disse que precisava de um tempo, né? Precisava de um tempo, mas o Felipe Luiz colocou logo o cara para jogar. Mas, mais uma vez, o Flamengo fez uma boa partida, né? Eu acho que o Flamengo tá pecando muito na parte de finalização, aquela bola ali de último passe de colocar a bola para dentro. O Flamengo criou muitas oportunidades e não conseguiu transformar isso em gol. Mas isso é bom, pessoal. Isso é bom. Que geralmente estava acontecendo no Flamengo. O Flamengo não criava, não aparecia as oportunidades de gol, né? Agora não, tá aparecendo. Só vou ressaltar aqui para muitos que... Não, porque o Mirassol é isso, o Mirassol subiu da segunda. Só o Mirassol era o quinto, né? Só que com a vitória do Botafogo, o Mirassol desceu para sexto. É uma equipe que é difícil de vencer. Estava invicta, pessoal, há 9 jogos, né? 9 jogos, né? Então, sem sombra de dúvida, é um time complicado de se vencer. Foi lá no campo do Palmeiras, empatou com o Palmeiras. O próximo jogo do Mirassol é o Cruzeiro, né? Aí eu quero ver. Aí a gente vai observar e vai ver e vai perceber se realmente o Mirassol... Para mim, o Mirassol é dessas equipes aí. Bragantino, Mirassol é a melhor equipe. O Bragantino começou com aquela arrancada ali, chegou, se eu não me engano, chegou próximo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês estão lembrados. Só que tá numa decadência grande. Já é o 8º colocado com 27 pontos, né? E eu continuo a dizer, tenho a mesma opinião, para mim o Bragantino vai para a segunda divisão. Porque você não vê uma expectativa no Bragantino, uma expectativa de melhora, né? Flamengo agora tem esse jogo decisivo aí contra o Internacional, né? É sim um jogo decisivo, é um jogo onde o torcedor flamenguista espera uma boa atuação, né? O Flamengo, pessoal, vem fazendo boas atuações. Não adianta aqui a gente querer passar pano. O Flamengo fez boa atuação contra o Atlético Mineiro, fez boa atuação. A única boa atuação que eu não vi foi contra o Ceará. Realmente, contra o Ceará, o Flamengo deixou a desejar. Mas nesse jogo aí do Internacional, a gente tá esperando uma boa atuação. Não estamos esperando golear, não, nada disso. Não quero goleada, quero uma boa atuação, quero que o Flamengo vença o jogo. Se possível, 2 gols de diferença. É o ideal, mas a gente sabe que é complicado, a gente sabe que é difícil. Vamos pensar na vitória, né? Pensar na vitória. E tem muitos rivais aí já preocupados, né? Tem torcedor aí dizendo que pode entregar a taça. Não é flamenguista, pessoal. Tem torcedor aí dizendo pode entregar a taça, né? Pode entregar a taça que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. É um dos objetivos do Flamengo, né? Ser campeão brasileiro, né? Tomara, né? Tomara, né? O Flamengo fez investimento para isso, para ser campeão brasileiro. Fez um investimento para ser campeão da Libertadores. Ok, a Copa do Brasil talvez realmente não fosse o objetivo principal do Flamengo, né? Mas a gente sabe que quando o Flamengo está em jogo, o torcedor não quer saber qual é a competição. O torcedor quer que vença, quer que convença e que quer que ganhe, né? Isso aí é importante, né? Mas eu acho que o Flamengo está no caminho certo, pessoal. O Flamengo está de acordo com o passado dos jogos. Inclusive, pessoal, passou despercebido aí nesse jogo. Não entrou Carrascal, não entrou Saul. Eu vi algumas críticas para cima de Felipe Luiz. Pessoal, esses jogadores aí, Saul, Carrascal, vai ser utilizado contra o Internacional. E eu me atrevo a dizer que Carrascal titular contra o Internacional. Felipe Luiz assim, surpreende, né? Não tem Arrascaeta? Vai Carrascal. Tá bem fisicamente, tá voando nos treinos, né? Então,
vai para o jogo, vai ser titular e vai ajudar o Flamengo. Já Saul vai ser opção para o segundo tempo, né? Vale lembrar que Jorginho volta, né? Jorginho, o Flamengo sem Jorginho ali no meio campo. O Flamengo perde muito, pessoal. Perde muito, né? Passou despercebido que o Flamengo fez uma boa atuação, mas volta Jorginho também contra o Internacional, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.